Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu canal. Vamos começar a nossa aula de matemática, onde nós estudamos, no primeiro momento, não é? Nas primeiras explicações, nós estudamos sobre o sistema de numeração binário, ou seja, a numeração em base 2. E hoje eu trouxe uma novidade para vocês. No final do exercício, eu vou ensinar uma maneira diferente, porque, pelo que eu conheço de vocês, fica mais prático, né? É aquela segunda maneira de se resolver um determinado probleminha. Então, eu vou deixar essa dica para que a gente, nos exercícios futuros, você possa escolher ou a maneira que está aqui no livro, ou essa maneira secreta que eu vou contar para vocês. Vamos fazer uma breve revisão do sistema de numeração binário. Lembram que eu falei que é a linguagem da máquina, que a eletrônica digital, a computação, elas são baseadas nesse sistema, onde nós vamos apenas utilizar o algarismo 0 e o algarismo 1. Nenhum outro algarismo que tiver presente em uma numeração e for perguntado para você se está na base 2, se é uma numeração binária, você vai dizer que não. Porque para ser número binário, ele tem que ter apenas 0 e 1. Ficou claro até isso para vocês no momento? Se eu colocasse um exemplo, 103. Isso aí de cara, você não precisa fazer cálculo nenhum. Não é uma numeração, não está na base 2, não é binário, porque eu estou trabalhando com algarismo diferente. 103 estaria na base 10, a base que nós utilizamos no nosso dia a dia. A base 2, o número binário, ele é utilizado muito em quem estuda partes de informática, computação, tá bom? Essas coisas assim. O meu filho, ele gosta muito de informática, inclusive é ele que me ajuda muito. Ele vai estudar bastante essa questão de numeração. Bom, então, relembrando os algarismos 0 e o 1, vamos dar continuidade. Nós também vimos, não é, que o primeiro computador eletrônico, ele não era um computador, ele era uma máquina, literalmente. Ele tinha o tamanho de um caminhão. Vocês lembram que eu falei para vocês? E a energia elétrica que ele precisava, né, para se manter ligado, era o suficiente para abastecer 100 casas, mais do que uma rua. Tem ruas menores, não é? Então, vamos agora à resolução dos nossos exercícios. Eu também fiz com vocês um joguinho. Foi um jogo assim resumido, porque eu não tinha ninguém para jogar comigo. Esse joguinho nós faríamos em sala de aula. Mas eu tenho certeza que não faltará oportunidade, porque na escola nós temos esse material aqui para todos os grupos necessários. Só que, infelizmente, eu não posso pedir que você providencie, que você compre, nem pensar. Até porque não tem nada, nenhum local aberto. O meu joguinho, eu fiz meio que improvisado, eu utilizei um material que eu tinha em casa. Por isso que eu nem joguei com o dado, porque é necessário um dadinho pequenininho. E esse retângulo que tem nessa parte aqui do livro, eu gostaria muito que vocês marcassem, né? Deixar registrado aí que vocês precisam ler esse retângulo. Ele é muito importante para você ter esse conhecimento. O que conhecimento é esse? Uma peça, nós sempre vamos começar o nosso jogo, ele é a menor unidade. Sempre quando nós vamos fazer cálculos, nós começamos pelas unidades. Tudo bem? Então, eu tenho uma peça branca. Eu tendo apenas uma peça branca, eu tenho direito a jogar de novo até que eu fique com, no mínimo, 2 peças brancas. O que imediatamente eu troco por uma maior, de valor maior, que é a amarela. Acompanhe aqui, por gentileza. E aí, as 2 peças brancas, eu devolvo e troco por uma amarela. E aí, se o meu jogo continuar, se novamente eu tiver 2 brancas, eu troco de novo por uma amarela.
No caso, essas duas amarelas, eu não posso ficar com elas em mãos. Lembrando que o jogo é nunca 2. Sempre que eu tenho 2 unidades, eu tenho que trocar imediatamente para outra casinha. Como eu tenho agora 2 amarelas, eu troco por uma vermelha. Na nossa próxima aula de matemática, nós vamos jogar de novo. Eu vou jogar de novo para vocês ficar mais claro, né? Para vocês terem o registro, poderem compreender melhor esse jogo. Então, vamos continuar a correção. Na verdade, vamos começar a correção. No número 1, complete os espaços de acordo com as regras do jogo nunca 2. Se necessário, utilize o material base 2. Infelizmente, você não conseguiu fazer com esse material. Eu espero que vocês tenham resolvido os exercícios todos, que não tenha ficado muitas dúvidas na explicação. Nós vamos fazer toda a explicação de novo agora. E na próxima aula de matemática, eu vou retornar a esse conceito. Todas essas explicações eu vou dar de novo. Não. Não quero ninguém de carinha feia para mim. Eu preciso que vocês sentem e escutem toda essa aula. É necessário que vocês fiquem nesse momento ligados. Se nós estivéssemos em aula, eu sei que seria mais divertido, não é? Eu ia criar, a gente ia fazer brincadeiras, mas infelizmente vamos tentar fazer assim. E eu tenho certeza que o mais importante é você tirar esse momento para o seu estudo, para você não desconectar a sua cabeça, a sua mente dos seus estudos. Então, vamos lá. Uma peça amarela, ela corresponde a 2 peças brancas. Eu já tinha, acho que, feito essa com vocês. Uma peça vermelha, eu tenho, inclusive, ela em mão aqui. É uma peça vermelha, ela corresponde a 2 amarelas, porque eu já tinha agrupado várias brancas. Quantas brancas? 2 para que eu tivesse a primeira amarela, mais 2 para que eu tivesse a segunda amarela. Então, se eu tenho as 2 amarelas, eu não posso, eu já troco por uma vermelha. Se vocês estivessem com o jogo, ia ser muito mais fácil. Vamos agora na peça rosa. Uma peça rosa equivale a 2 vermelhas, porque se eu tenho 2 vermelhas, eu já tenho que trocar por uma peça maior que a vermelha, na 4ª ordem, a rosa. Que, por sua vez, para que eu tivesse essas peças vermelhas, eu tive que ter 2 e 2 amarelas, que foram compostas, cada amarela, de 2 e 2 brancas. Tudo bom? Na letra D, uma peça verde. Vocês estão observando como vai aumentando? Por isso é que quem chegar lá na peça azul é o vencedor, porque teve muitas e muitas pecinhas brancas. Uma peça verde, ela corresponde a 2 peças rosas. Uma verde, para que eu tenha essa verde, eu preciso ter 2 peças rosas. 2 e 2. Aqui, ó, 2 peças rosas. Aqui tem uma, aqui tem outra. 2 e 2 rosas, que vai ser igual a 2, 2 e 2 vermelhas. Peças amarelas, 2 e 2 e 2 e 2. Até que eu tenha todas essas pecinhas brancas. Uma peça azul. Para que eu tenha essa peça azul, eu preciso ter 2 peças verdes. E essas peças verdes, elas são iguais a 2 vezes 2 peças rosas, que por sua vez é igual a 2 vezes 2 vezes 2 peças vermelhas, que por sua vez é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 peças amarelas, que por sua vez vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 peças brancas. É cansativo, né? Mas é só porque nós não estávamos com o joguinho na mão. E a resposta é 2 em tudo. Lembrando que o nosso jogo é nunca 2. E aí depois eu tenho essa atividade aqui que foi muito legal. Essa atividade aqui, eu tenho um quadro registrando uma rodada do jogo Nunca 2. Onde participaram Miguel, ó o Miguelito aqui, Tainazinha, Maria e o Caio. Muito bem, e aí eu tenho esses jogadores e o resultado que esses jogadores, o número de cartas correspondente à ordem e à cor que eles ficaram.
Desse resultado, desse jogo, nós vamos fazer o quê? A primeira pergunta: quantas peças brancas o vencedor conseguiu para obter a pontuação? A pontuação total desse jogo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei? Normalmente vai ganhar o jogo quem estiver aqui, ó, na casa, a pecinha azul. Pode acontecer de alguém ganhar o jogo por aqui, sim. Pode acontecer, mas como já tem aqui essa demonstração que essa menina chegou aqui na casa 1, já está claro para mim que a Maria foi a vencedora. E vocês lembram também que eu pedi que vocês colocassem aqui em cima, vocês registrassem o dobro de um para o outro? Lembram disso? Eu vou tentar colocar aqui para vocês, mas nós já fizemos isso na explicação. Vamos lá. Eu começo com o maior, que vai ser, no caso aqui, 32. Eu vou fazer daqui porque o meu livro só permite que eu escreva daqui da esquerda para a direita, tá bom? Mas eu teria que começar do outro lado. 8. Observa que eu estou trabalhando com o dobro. O dobro fala em vezes quanto? Respondam para mim, por favor. O dobro fala em vezes 2. Então, aqui, ó. Uma peça branca. Eu começo com uma peça branca. Daí o dobro vezes 2, ó. O dobro de 2, 4. O dobro de 4, 8. O dobro de 8, 16. O dobro de 16, 32. Conferem? Se vocês quiserem anotar aí, que esses números aqui de cima não vão mudar nunca. Professora, aí poderia ter uma casinha maior? Sim. A próxima aqui seria o dobro de 32. Façam o cálculo aí e deixem para mim depois dizendo quantos são. Qual seria a próxima casa se eu tivesse aqui, tá? Então, vamos lá. Quantas peças brancas o vencedor conseguiu para obter a pontuação total do jogo? Muito fácil. Eu tenho uma peça da Maria que vale 32. Com a outra peça da Maria vale 4. 32 com mais 4. E eu tenho mais uma pecinha que sobrou aqui. Já sei que vai dar um número ímpar, porque todas as vezes que eu fico com uma peça apenas, dá um número ímpar. Então, eu fiquei com, se eu fizer essa conta, 32 com mais 4, com mais 1, vai dar 37 peças brancas. Simples. É difícil? Não. A partir do momento que você faz esses registros. Eu queria tanto estar na sala com vocês para a gente poder fazer tantas brincadeiras com esse jogo. Quem ganharia? As meninas ou os meninos? Vamos lá, continuar. Quantas peças brancas agora o Miguelito pegou a menos do que a Maria? Olha aqui a palavrinha mágica, menos. Então, eu já sei que a Maria ficou com 37 peças. Legal? Isso. E o Miguelito? Agora vamos fazer a conta do Miguelito, não é isso? Vamos lá. Eu gostaria que vocês realizassem todas essas contas no cantinho do livro de vocês, tá bom? Bom, então o Miguel ficou com... É só a gente fazer a conta aqui, ó. Cada uma casinha do Miguel que foi preenchida. 16, essa aqui corresponde a 16, 8, 4 e 1. Eu já estou imaginando que vai ser um número ímpar. Então, a gente faz a conta. 16 mais 8 mais 4 e mais 1, que vai ser igual a 29. Então, o Miguel ficou com 29 peças. E eu quero saber quantas peças brancas o Miguel pegou a menos que a Maria. Então, do total da Maria, eu vou tirar as que o Miguel pegou. E aí, ele ficou com 8 peças a menos. Quase que ele ganha também, não é? 8 peças a menos. Agora, vamos lá. Na letra C, escreva a pontuação do jogo obtida por Tainá, usando como registro os agrupamentos na base 2. Vamos ver. A inspetora mais linda da escola. Vamos lá. Não contem isso para ela, não, hein? A inspetora mais linda da escola, qual foi a pontuação dela? Só que eu quero na base 2. Na base 2, nós temos que simplesmente registrar o que está aqui, olha. No caso, a Tainá é aqui, olha. 1,
outro 1, o outro 1, 0 e o 0. Na base 2, nós nunca podemos fazer uma leitura 11.100, 1.100. Não, não, não. 1, 1, 1, 0 e 0. Tudo bom? Quando pedir para vocês registrarem o resultado de um jogo na base 2, vocês deverão escrever do jeitinho que está aqui, olha. Tá bom? Caio fez quantos grupos de 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2? Vamos lá. Aqui está o Caio. E essa aqui é a pontuação que ele fez, né, na casinha que tem 1, 2, 3, 4 vezes esse 2. A casinha que eu tenho 4 vezes 2 é essa aqui, olha. Então, ela está me dizendo que ele só teve uma jogada aqui, uma. Então, quantos grupos ele fez de 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2? Apenas uma vez. 1. Tudo bem até aí? Acertaram? Que bom! Vamos dar continuidade à outra correção. Na atividade 2, o número 1 dessa atividade, nós vamos utilizar o que você aprendeu sobre os agrupamentos no jogo Nunca 2 e complete o quadro com a sequência dos 10 primeiros números no sistema binário. Tudo bom? Então, primeira coisa, vamos fazer a leitura dessa tabela aqui, dessa linha azul. Esses elementos todos que estão, quantidade de elementos, eles estão na base 10, no sistema de numeração decimal. E nós precisamos transformá-los na base 2, base 10 e base 2. Vamos, então, começar. Vocês lembram que eu falei para vocês que a linguagem do computador, ele entende sim, não, verdadeiro, falso, liga, desliga, pode, não pode. Pois bem, esse aqui eu peço que vocês utilizem o 0 ou o 1, porque se nós vamos trabalhar com a base 2, eu só posso utilizar o 0 ou o 1. E aí, interessante você lembrar disso. O 0, você não pode formar grupos. O 1, você pode formar grupos. Então, vamos começar. Então, vamos lá. Eu começo aqui, esse aqui é o 1. Eu tenho um elemento. Então, eu vou perguntar, esse aqui é o número 1, né? O nosso 1 tradicional, 1, 2, 3, 4. 1. Será que com esse 1 eu posso formar grupos de 2 vezes 2 e vezes 2? Lógico que não. Eu vou fazer um registro aqui para vocês não esquecerem do dobro. Eu anotei aqui para vocês, olha, grupos de 1, 1 é uma unidade, né? O dobro dá 2, o dobro depois 4, aqui ó, 2 vezes 2, 4, e aqui 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Muito bem. Agora eu vou perguntar para vocês, esse exercício não é difícil, meus amores, é só questão mesmo de interpretação. Vamos, eu esqueci de colocar aqui um 0. Eu tenho que colocar porque às vezes trava tudo aqui o sistema. Então, aqui eu tenho um elemento. Será que com esse elemento, com 1, pensa em uma caneta, eu posso fazer grupos de 8 canetas? Não. Se não, eu vou colocar o 0. Com esse mesmo 1, com esse elemento, com essa caneta, eu posso fazer vários grupos de 2 vezes 2, de 4 canetas? Não, não posso. Será que com essa caneta eu posso fazer grupos de 2 canetas? Não, eu só posso fazer o grupo com uma caneta. Por isso é que quando eu posso formar o grupo, eu digo que é 1, que é sim. Quando eu não posso, eu digo que é 0, não. Então, esse número, esse símbolo que está na base 10, eu vou transformar na base 2. Fica apenas o 1 mesmo, tá? Vamos agora para o 2. Esse 2. Esse é o 2. 1, 2. Será que com esse 2 eu posso fazer grupos de 8 crianças? Não. Posso fazer grupos de 4? Não. Muito bem. Com 2 canetas. Peguem aí 2 canetas na mãozinha. Pegaram? 2 lápis.
Com essas duas canetas, 2 lápis, você pode fazer um grupo de 2? Pode, muito bem. Muito bem. Com essas 2 canetas, você consegue fazer um grupo só de um elemento? Não. Então, você formou o número 10, que na verdade, na base 2 não é 10, é 1, 0. Estão entendendo? Agora com o 3. Vamos lá, pega mais um objeto. Estou aqui com 3 objetos. Então, vamos lá, 3 objetos. Eu posso fazer grupos de 8? Não. Eu posso fazer grupos de 4 com os meus 3 objetos? Não, não posso. Agora eu quero ver. Eu posso fazer grupos de 2? Sim, eu posso fazer um grupo de 2 e pode sobrar um com uma unidade, um grupo de 1. Beleza! Então, eu fiquei com 1 e 1 na base 2. Eu tenho certeza que vocês já estão entendendo. Não é difícil. O nome às vezes assusta, não é mesmo? Agora, vamos fazer com 4 objetos. Por favor, peguem 4 objetos na mãozinha. Eu estou aqui escrevendo com vocês no livro e com 4 objetos na mão, vocês tinham que ver a cena. Ia ser muito engraçado. Vamos lá. 4 objetos. Com 4 objetos, a querida professora, pode dividir. Eu tenho 4 objetos. Eu posso fazer grupos de 8 crianças? Não. Beleza? Com esses 4 objetos, eu posso fazer um grupo de 4? Sim. Professora, mas é 2 vezes 2. Sim, que vai dar 4. Com 4 objetos, eu posso formar um grupo de 4? Posso. Beleza? Com esses 4 objetos... deixa eu pegar os meus aqui. 4 objetos. Eu já fiz um grupo aqui, não já? Pensem bem. Aqui já tem um grupo com meus 4. Eu só tenho 4 e eu já fiz um grupo de 4. Eu posso fazer grupos de 2? Se eu já utilizei os 4 aqui? Não. Sobrou alguém? Não, porque é par. Muito bem. Então, eu fiquei com 1, 0, 0. Essa é a minha resposta. Esses zeros aqui à esquerda eu não coloquei porque ele não altera o meu valor. Não esquecendo que 0 é para quando eu não posso, 1 para quando eu posso. Agora vamos para o 5. Eu vou tentar pegar aqui 5 objetos. Peguei 5 objetos. 5 objetos, né? 5 unidades. Eu posso fazer grupos de 8 com essas 5 unidades? Não, não posso. Eu posso fazer grupos de 4? Sim, eu faço um grupo de 4 e vai sobrar 1. Sobrou uma unidade, que ela vem para cá. Tá vendo? A gente vai pegando a prática, a gente já vai fazendo até direto. Se eu tinha 5, eu usei 4 aqui, sobrou uma unidade, que eu não posso fazer grupos de 2, então eu vou completar aqui. E nesse meio entre os dois, não posso ficar vago, eu vou completar o 0, até porque eu vou dizer que também não dá com a unidade que sobrou para que eu forme grupos de 2. Então, o resultado ficou 1, 0, 1. É até legal esse joguinho, hein? Se você parar para pensar. Agora, vamos para o conjunto de 6 elementos. 6 elementos. Deixa eu pegar os meus 4, 6. Tá aqui, estou usando meu joguinho da base 2. Os 6 elementos. Com 6 elementos, eu posso fazer grupos de 8? Não. Muito bem. Com 6 elementos, a prof pode fazer um grupo de 4? Posso fazer um grupo de 4. E sobraram 2. Eu fiz um grupo de 4 e sobraram 2. Então, eu tenho um grupo de 4, eu tenho um grupo de 2. Sobrou alguém para fazer um grupo de 1? Não. Normalmente, esse 1 aqui, crianças, vai ser quando for número ímpar. Então, meu resultado na base 2 do número 6. Imaginem o 6. Se eu pedir para você, represente o 6, algarismo 6, na numeração binária. É esse aqui, ó, 1, 1, 0. Muito legal, não é? Vamos, esse aqui já está pronto, modelinho para vocês. Ele fez até com essas divisões.
Agora vamos para o grupo de 2, 4, 6, 8. Eu posso fazer um grupo de 8 com 8 elementos? Posso. Sobrou alguém para que eu faça outros grupos? Não, a gente completa com 0. Então, eu fiquei com 1, 0, 0, 0. Agora, aqui, olha os detalhes. Lembra que eu falo para vocês que tem, às vezes, coisinhas que a gente vai utilizar para sempre, umas regrinhas simples, mas importantes? Número ímpar, você já vai saber aqui, olha, isso aqui é leitura, crianças. É você ficar antenado e já... Lembra que eu falo? Faça uma leitura geral, depois vai entrando em detalhes. Nessa leitura geral, eu vou perceber que 9, ele é ímpar. Então, vai ficar sobrando alguém aqui. Eu fiz um grupo de 8, porque eu tenho 9. Sobrou uma unidade. E ela vem para cá, para o grupo de uma unidade. Completei com 0, o meio aqui, o intervalo que ficou. Fiquei com 1, 0, 0, 1. E o 10, eu posso fazer grupos de 8? Posso. Tinha grupos sobrando para fazer 4? Não. Tinha grupos de 2? Sim, porque era 8 com mais 2, 10. O meio fica completo com 0, porque eu vou dizer que não posso fazer aqui e não sobrou ninguém aqui, visto que ele é um número par. Então, 10 em numeração binária ficou 1, 0, 1, 0. Show de bola! Vamos dar continuidade. Eu tenho certeza que vocês não estão achando dificuldade, crianças, mas não se preocupem, porque na próxima aula eu vou fazer de matemática toda essa explicação. Não com esse exercício, porque vai ficar chato. Com os próximos exercícios. Vou jogar de novo com vocês o joguinho, nunca 2. Quer dizer, eu vou jogar sozinha aqui, né? Porque eu não tenho ninguém aqui em casa para jogar comigo. Vamos lá. No sistema de numeração decimal, isso é importante, tá? Você sempre fazer essa observação. Estou falando com quem? Com decimal ou estou falando com numeração binária? Vamos dar continuidade agora ao número 2. No sistema de numeração decimal, qual o número representado pelo número binário? 1, 1, 1 e 1. Lembra que eu estava falando com vocês? Que você precisa saber fazer a leitura. Se eu estou trabalhando com o decimal para transformar em binário, ou se eu estou em binário para transformar em decimal. Tudo bem? Aqui está dizendo que no sistema de numeração decimal, qual o número representado por esse que está binário, que está na base 2? Então, assim, a maneira mais fácil de você fazer, e é muito fácil, você não tem nem que realizar muitos cálculos, são 4 algarismos 1, não é isso? Então, eu fiz até aqui no modelinho aqui em cima, numa tabelinha aqui em cima que estava vaga, esta aqui. São 4 grupos de 1. Então, o que você vai fazer? Opa, peraí um pouquinho. 4 grupinhos de 1. Aqui vamos inserir mais um. São 4 grupinhos de 1. Eu começo pelo menor, unidade. 1, 2, 3 e 4. E aí, lembrando a vocês que como é que eu vou encontrar esse número binário, como é que eu vou transformá-lo em número decimal? Olha o segredo, vamos lá. Você vai ver que essa casinha aqui vale 8. Essa aqui vale 4. Esta aqui vale 2 e esta aqui vale 1. Se eu estou no grupo de 1, terminando com o grupo de 1, eu já posso saber, epa, o meu número tem que ser ímpar. Olha o detalhe. Então, eu vou somar os valores aqui em cima. 8 com mais 4 dá quanto? 12. Com mais 2, 14. Com mais 1 que sobrou aqui, 15. Então, o meu número decimal representado por este binário vai ser 15. Entenderam? Vamos lá. Agora, na escrita binária, o número 20 da numeração decimal é representado por... Agora é o contrário. Agora eu te dei um número decimal e você tem que transformar em número binário. Então, vamos lá. Essa aqui é o contrário.
Só que eu queria... Lembra que eu falei para vocês no começo dessa aula, dessa correção, que eu queria trazer uma novidade? É essa novidade aqui, olha. Vejam só. Eu pego o número 20, muito fácil, crianças. Eu pego o número 20, que é o que nós estamos trabalhando, e eu divido por 2. 20 dividido por 2, 10. 2 vezes 10, 20. Para 20, nada. Eu continuo a minha divisão. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Até quando eu vou dividindo, professora? Até você ter o quociente 1. Vamos lá, continuando. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Continuo, porque o meu quociente aqui é 5. Eu preciso de ter o quociente 1. Não estou falando em resto. Estou falando em quociente. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Não tenho ainda o quociente 1. Vou dividir por... Sempre as divisões são por 2. Vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. Olha só, cheguei no quociente 1. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Como? E agora, professora, como é que eu vou transformar isso? O meu número 20 decimal, para que eu transforme em número binário, eu faço o seguinte, a regrinha é clara, Arnaldo. Eu começo com o primeiro que está nesse quociente aqui, né? O primeiro do último quociente, o 1. E vou completando com todos os restos. Sim, eu pego o último quociente, que foi aqui o 1. Vocês lembram que eu falei para vocês que você tem que ir dividindo até o quociente, se for 1? Falei, não falei? Então, eu achei o quociente 1. E aí eu vou pôr o quociente 1 e continuo completando com todos os restos. Restos. Olha aqui, 0. Outro resto, 1. 0. Outro resto, 0. Outro resto. O meu número 20 decimal em número binário vai ficar 1, 0, 1, 0, 0. Estão observando que com a divisão, como é muito mais fácil? Eu acho muito mais fácil. Eu poderia também utilizar esse quadro aqui. Eu tenho 20. Então, o meu maior antes que 20, dentro dessa tabela aqui, seria 16. Então, eu colocaria 16. Eu não poderia fazer com o que sobrou, porque sobraram 4 para 20. Não poderia fazer um grupo aqui. Poderia fazer um grupo de 4 e não teria mais ninguém aqui. 0, 0. Daria mesmo o número que nós encontramos dessa maneira aqui. Que eu acho muito mais fácil. Você pratica a divisão, enfim. O resultado é esse aqui. Nas próximas aulas, nós vamos desenvolver mais esse raciocínio, essa troca. Tá? No primeiro momento foi só uma introdução. Depois nós vamos entrar em detalhes. Mas eu já sei que vocês estão afiados. Número 4, leia as afirmações. Essas afirmações, eu gosto muito desse tipo de exercício, porque se você acerta mais do que erra nessa questão, você pode fazer um raio-x do seu aprendizado, você mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho 3 questões. Se você só acerta uma, é sinal que você tem que ter um pouco mais de atenção. Se você errou tudo, quero nem pensar. E se você acertou tudo, tá muito bem. Porque aqui são sempre respostas que a professora já falou, que eu já sinalizei, que eu bati muito nessa tecla. É a base do conteúdo. Vamos ver a primeira. No sistema de numeração decimal, tá? O nosso tradicional, aquele de 10 em 10, no sistema de numeração decimal, os nossos números do dia a dia, os agrupamentos são de 10 em 10. Beleza. E no sistema de numeração binário, eles são de 2 em 2? Verdadeiro. Lembra que eu falei que é sempre o dobro? O dobro é 2 em 2. Verdadeiro. Acertaram? Muito bem. 102 pode ser o número do sistema binário? Claro que não. Qualquer número diferente de 0 e 1, ele vai estar fora do sistema binário. Terceiro, 1. Pode ser a representação de um número do sistema binário ou decimal? Não. Pode ser? Não.
Ou pode? Vamos ler de novo. 1, 1, 1. Pode ser representação de um número do sistema binário ou decimal. Aqui ele está afirmando. Sim, porque eu posso tanto ler 111, aí vai depender da minha leitura, né? Se eu ler 111, aí eu estou no sistema decimal. Se eu falar para vocês 1, 1, 1, é porque está no sistema binário. Depende da minha fala. Agora, nós vamos assinalar a alternativa correta. Eu já vi aqui que a primeira e a terceira são as corretas. Então, essa aqui é a resposta certa. Esse cálculo aqui foi referente ao número 3. E aí eu tinha um desafio com vocês, não é? Esse desafio, eu tinha um bonequinho, 3 bonequinhos. O primeiro tem 4 e 6 nos patins e 5 na cabeça. O outro 3 e 5 e 4 na cabeça. E o outro 2 e 8, a cabeça estava vazia. Eu queria saber como nós poderíamos chegar a esse resultado aqui. Falei para vocês que eles estavam relacionados. Então, aqui, a soma de 6 mais 4 vai dar 10. Dividido por quem? Por 2 vai dar 5. O próximo, 5 mais 3, 8. Dividido por 2, que vai dar 4. Então, aqui, 8 mais 2, 10, dividido por 2, duas das rodinhas, que vai dar 5. Quem acertou? Beleza! Muito bem. Nas próximas aulas, nós continuaremos com o jogo Nunca 2, mais cálculos, tá bom? E eu gostaria muito de realizar algumas atividades até extras com vocês, com relação à base 2. No nosso livro vai parar por aqui, mas eu gostaria de fazer algumas atividades para que esse conteúdo fique mais com força, fixado em vocês, tá bom? Fique bem mais guardado mesmo com vocês, que é uma matéria muito importante. Nas próximas aulas, nós daremos continuidade, esclarecendo de novo, vou falar tudo de novo, sem pressa, sem preocupação. Tá bom? Você lembra que não está sozinho. Essa aqui nós faremos na volta às aulas. Mas se você quiser brincar em casa com alguém, belezinha, tranquilo. Amores, até a nossa próxima aula. E em breve estaremos juntos. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Amo vocês.